Olá, gente, um abraço. Aqui é o Valdeci Feira Nunes. Que Deus abençoe vocês e tal. Que Deus abençoe a família, os filhos, todos da família, né? Deixa eu falar aqui de Deus. Bom, gente, todos nós queremos termos Deus dentro de nós. Só que, na verdade, nós temos dentro de nós aquilo que praticamos. Então, se nós praticarmos os mandamentos de Cristo, se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós praticarmos o verbo de Deus, isso significa que Deus vai estar conosco. Por quê? Jesus Cristo disse que a boca do homem fala o que o coração está cheio. Se eu falo da palavra de Deus, se eu falo das palavras que são comprovadas pelas Escrituras Sagradas, que foi Cristo que falou, isso significa que eu estou falando do que está dentro de mim, que está dentro do meu coração. E se é a palavra de Deus, eu estou falando de Deus, significa que Deus, em palavra, está dentro de mim. Então, quando é que nós somos o templo de Deus, a casa de Deus? Quando nós somos casa da palavra de Deus, quando nós somos casa dos mandamentos dele. E para sermos casa dos mandamentos de Cristo, para sermos casa da palavra de Deus, temos que praticarmos a palavra de Deus, porque nós praticamos, falamos e praticamos aquilo que está dentro de nós, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração. Tudo que nós aprendemos está na mente e no coração. Está no coração porque se a gente amou aprender a Cristo. Aquilo. Você aprendeu os mandamentos de Deus. Aquilo que você aprendeu está dentro de você. Você amou aprender os mandamentos de Deus. Está no teu coração, está no seu sentimento. Isso faz do teu coração, isso faz de você sentimento, de você sabedoria, casa de Deus. Casa da palavra de Deus. Você é casa das suas atitudes. Tudo que você pratica não vem de você? Você não pensa, analisa e faz? Você não vem do seu saber, da sua sabedoria? E onde está a sua sabedoria? Dentro de você. Então você de verdade é casa daquele que pratica. Você pratica a obediência a Cristo, você é casa dos mandamentos de Cristo. E Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o verbo de Deus. Se você pratica o falar a palavra de Deus, se você pratica o seguir a palavra de Deus, se você pratica os mandamentos de Cristo, atitudes que estão de acordo com os mandamentos de Deus, você é casa de Deus, você é casa dos caminhos de Deus. Essa é a verdade. Então você só é templo de verdade, templo, casa, igreja de Deus, se você guarda os mandamentos de Deus. Porque aí Deus, o Pai, e o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo vem e faz morada em você. Essa é a promessa de Cristo e ele cumpre. Mas quem é Cristo? Cristo é o ensinamento que você dá. Cristo é a sabedoria que você prega. Cristo é o caminho reto que você prega. Cristo é o ensinamento dos mandamentos dele. Cristo é a palavra que está de acordo com os mandamentos dele. Esse é o Cristo que você tem em você. Agora, não pode ser falso o Cristo. Qual é o verdadeiro Cristo? Aquele que te ensina, o mesmo que ensinou aos apóstolos. Ele não mudou de ideia. Deus é imutável. Deus nunca mentiu para mudar. Deus nunca errou para mudar alguma coisa. Então, qual é a prova que você tem o mesmo Cristo que os apóstolos tinham dentro deles? Já que eles eram um templo de Espírito Santo, templo de Cristo, templo de Deus. Qual é a prova? A prova é que você segue os mesmos mandamentos. Você ensina os mesmos mandamentos que ele. Você está cheio dos mandamentos que você ensina, certo? São os mesmos que os apóstolos ensinavam? Então você tem os mesmos mandamentos que eles tinham. Eles, seguindo a Cristo, era a casa de Cristo, o templo de Cristo, igreja de Cristo. Se você faz a mesma coisa, você é casa de Cristo, você é templo de Cristo, você é igreja de Cristo. Senão você é mentiroso. Outra coisa.
Os apóstolos, para ser salvos, eles tinham que seguir o Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança. Nessa aliança tinha as obrigações, tinha as leis que eram impostas aos fiéis, correto? Leis que são os mandamentos, são compostas pelos mandamentos de Cristo, correto? O único modo de você e eu sermos participantes do mesmo testamento, do mesmo mandamento, do mesmo testamento de Cristo, do mesmo pacto, da mesma aliança, é seguirmos os mesmos mandamentos, véio. As mesmas leis. Então, se nós ensinamos outras leis, nós estamos ensinando outro pacto, não o Novo Testamento. Não o pacto que o Cristo fez com os apóstolos. Se você e eu ensinamos leis diferentes, não são. Só que o único testamento que salva é o de Cristo. Aquele que ele fez com os apóstolos. A única aliança que salva é a aliança de Cristo. A aliança que é composta pelas leis de Cristo. Essa é a única aliança que salva. Então, analisa para você ver. Isso faz o seguinte, então todos aqueles, mesmo que seja eu ou você, ou nossos pais, ou a nossa denominação religiosa, eu não tenho, mas digamos que eu tivesse, se ensina outra lei, outro pacto que não seja de Cristo, é falso, é anátema. Paulo já disse isso. Ele disse, ainda que um de nós volte ou ensine outro evangelho a não ser o que ele ensina, ele disse, é anátema, é falso. Pense nisso. Falou? Um abraço.